Fala, TCcinho! Quero conversar contigo hoje sobre plantas baixas humanizadas. Então você já deve conhecer, já deve ter ouvido falar sobre planta baixa humanizada, que ela ajuda para a pessoa que nunca viu aquele projeto entender melhor, principalmente quando você vai enfrentar aí um TCC de arquitetura e urbanismo que você precisa apresentar esse projeto para uma banca, né, para avaliadores externos, internos, até para o seu orientador e tudo mais. Então a planta baixa humanizada, ela é um artifício muito utilizado em um TCC ou TFG de arquitetura e urbanismo, justamente porque ela faz com que as pessoas entendam melhor aquele projeto, né? Então, para fazer uma planta baixa humanizada, você pode fazer de diferentes formas e é justamente sobre isso que eu queria falar com você no início desse vídeo. Mas antes de continuar, queria pedir para você curtir esse vídeo, deixar o seu like. Não sei se você está assistindo no YouTube, no Instagram, no Facebook, mas segue nossas redes sociais e compartilha, porque eu quero trazer muito conteúdo para você e curtindo e compartilhando faz com que a gente só cresça e eu consiga trazer muito mais informação. Mas vamos lá. Planta baixa humanizada, ela pode ser criada tanto em um programa que renderiza essa planta baixa. Então é uma planta baixa humanizada em 3D, isso daí. O que é isso? Você vai lá, pega o seu modelador, né? Sei lá, 3D Max, SketchUp, no Revit, no ArchiCAD, sei lá onde é que você vai fazer o seu projeto. Mas você cria o seu projeto, cria o seu 3D e aí você vai encaixando os bloquinhos, vai encaixando a cama, vai encaixando ali uma televisão, um guarda-roupa, vai colocando, né, realmente essa planta, fazendo esse projeto. E aí você coloca uma câmera vendo de cima e aí coloca uma vista ortogonal, né? Porque para fazer essa planta baixa não pode ser uma vista perspectivada, tem que ser uma vista ortogonal. E aí você começa a testar esse render. Esse render ele pode ser feito no V-Ray, no Corona, até no Lumion. A nova atualização aí do Lumion saiu com a possibilidade de fazer também planta baixa humanizada, porque saiu com a configuração de mudar a câmera para ficar ortogonal. E é bem interessante. Mas por que eu estou te mostrando isso? Porque você precisa saber que existem plantas baixas que são humanizadas, que são editadas no 3D, né, que são criadas a partir de softwares 3D, e existem plantas baixas que são criadas a partir de programas 2D. Essa diferença ela é extremamente importante para você saber até onde você consegue chegar e o tipo de representação que você vai desenvolver. Eu vou até mostrar alguns exemplos aqui, mas o que eu quero te falar é como você pode trabalhar de uma forma rápida, fácil, direta, para criar uma planta baixa humanizada com muita qualidade e deixar o seu projeto excelente. Por quê? Porque eu sei que no TCC, uma das coisas que mais pesa para os meus alunos aqui da mentoria, para as pessoas que não são meus alunos e vêm sempre tirar dúvida, vêm sempre falar comigo, eu sei que o que sempre pesa é a questão do tempo. Então muitas vezes você tem um projeto que tem térreo, primeiro pavimento e segundo pavimento. Vou colocar só 3 plantas. E você precisa fazer essas 3 plantas. Vai lá renderizar esses 3 pavimentos, fazer uma planta baixa humanizada 3D e renderizar isso lá no V-Ray, lá no Corona ou lá no Lumion. Vai lá fazer 1 zilhão de testes para você ver o tempo que você vai levar. Da forma que eu vou te mostrar aqui, é uma humanização feita no Photoshop. E eu gosto muito de utilizar porque o Photoshop ele é um programa excelente para esse tipo de coisa. E da forma com que eu faço, você consegue colocar toda a representação gráfica. E isso vai desde o nome dos ambientes, até cota de nível, área daquele ambiente, a escala gráfica, o nome daquele desenho. Todos esses desenhos você consegue colocar de uma forma muito fácil e também consegue deixar essa planta baixa muito bonita, com estilo próprio, com a característica, vai ficar bem interessante para você realmente apresentar o seu projeto de uma forma melhor. E eu já falei aqui algumas vezes que para chegar no TCC Nota 10 você precisa de um bom projeto e de uma boa representação, até porque nada adianta você ter um projeto legal se você não consegue apresentá-lo, se você não mostra as soluções projetuais que você utilizou nesse projeto, e a banca realmente não vai valorizar o seu trabalho, porque nem entendeu o seu trabalho. Então é por isso que uma planta baixa humanizada, assim como os diagramas, assim como uma diagramação de prancha da apresentação,
Tudo isso que pode parecer supérfluo, na verdade, ele não é supérfluo. Até me enrolei aqui, porque na verdade não é nada supérfluo. Na hora H, na hora de uma banca avaliar um projeto, isso conta e conta muito, tá? Então, por mais que você ache que já viu de tudo em relação à planta baixa humanizada, que já conhece todos os tipos, na verdade é que a gente está muito acostumado a visualizar planta baixa renderizada. Por quê? Porque se a gente para no sinal de trânsito e recebe um folder de uma construtora que está lançando um imóvel, que está lançando ali um empreendimento, né, um edifício com várias plantas e vai mostrar ali as áreas comuns do edifício e coloca planta baixa humanizada. Bom, aquela planta baixa humanizada ali geralmente é renderizada. E o que muitas vezes os alunos fazem é tentar pegar bloquinho renderizado, né, que a gente consegue gratuito na internet e tudo mais, e colocar nessas plantas do AutoCAD, editada ali no Photoshop, que não vai ficar legal. Você vai montar como se fosse um Frankenstein, né? Você está pegando uma planta baixa que foi criada em um software 2D, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, e você está colocando um bloquinho que foi criado em um software 3D. Então tem alguma coisa de errado aí nesse processo, e é isso que a gente vai evitar. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma forma de fazer essa planta baixa rápida, tá? Bem legal no Photoshop, e essa dica com certeza vai te fazer economizar muito tempo. Então vamos lá direto, sem enrolação. Olha só, vou compartilhar aqui a minha tela. Então vamos lá, ó. Coloquei aqui no Google planta baixa humanizada V-Ray, só para vocês verem realmente uma planta baixa aqui humanizada no V-Ray. Então tem aqui, ó, bem aqui em cima de mim, bem aqui em cima da minha telinha, eu tenho aqui uma planta baixa que ela vai ter, bom, guarda-roupa, cama, mas vocês estão vendo que ela realmente é em 3D, se torna bem visual isso, que olha a sombra da cama. Então fazer isso daqui no Photoshop não adianta, que você não vai conseguir fazer. E eu estou falando isso para vocês que muitas vezes alunos falam: Vitor, mas eu não estou chegando nesse nível de planta baixa. E não vai chegar nunca, porque ó, tá vendo até que tem uma bola aqui, ó, mais clara. Nas pontas está mais escuro, aqui está mais claro, porque é a iluminação que foi usada para poder renderizar essa cena. Então, você não está usando os meios corretos para chegar nisso aqui. Se você quer chegar nesse nível de planta baixa, você precisa usar um software de modelagem e de renderização para poder chegar aqui, e não tentar fazer isso lá no Photoshop. Quer dizer que no Photoshop você faz planta baixa ruim, que fica uma coisa feia, que não fica legal? Não, tá? Não, de forma alguma. Você pode sim usar o Photoshop e chegar no nível de planta baixa muito interessante, como esse daqui, ó. Isso é uma planta baixa que eu criei no Photoshop, tá? Eu trouxe a parte do 2D do AutoCAD. Por que eu escolhi fazer isso aqui no AutoCAD? Foi para te mostrar que no AutoCAD você consegue fazer uma planta baixa simples, ó. Vou até dar um zoom aqui no ambiente. E aí eu tenho aqui, ó, uma planta baixa simples, onde eu tenho parede. Eu vou até abrir esses arquivos aqui. Pronto, esse aqui que é a planta baixa completa do conteúdo e é da representação, beleza. Então olha só, se eu abrir aqui os arquivos que eu trouxe do AutoCAD para te mostrar o que foi que eu fiz, você vai compreender realmente a facilidade de trabalhar dessa forma aqui. Veja só, qual a ideia de criar uma planta baixa humanizada? É fazer com que as pessoas entendam, né, o nosso projeto de uma forma mais interessante. Então esse projeto, além de ficar mais bonito, né? Além de deixar essa planta mais bonita esteticamente falando, olha a diferença de a gente pegar isso daqui, uma planta baixa assim, e de pegar a planta baixa assim. Poxa, é outra coisa, né? Outra pegada, a gente realmente consegue entender de uma forma bem mais interessante o nosso projeto, consegue pegar bastante coisa ali dele, que do outro jeito a gente não consegue. Mas vamos lá, preste atenção aqui numa coisa que é muito importante. A parte que geralmente os alunos erram muito na hora de tentar fazer uma planta baixa humanizada a partir de uma planta baixa gerada no AutoCAD, no Revit, no ArchiCAD. E isso, galera, é muito importante, porque eu criei essa planta baixa no AutoCAD e trouxe para o Photoshop, mas poderia ser criada em qualquer outro software, até porque o formato disso daqui é PDF. Isso é uma planta baixa em PDF. Se você criou esse projeto no Revit e exportou o PDF dessa planta baixa, vai dar no mesmo. Vai dar exatamente no mesmo. Se você criou essa planta baixa no ArchiCAD e exportar em PDF, vai dar no mesmo. Agora precisa exportar em PDF, né? Então, vê só.
eu tenho aqui essa planta baixa, e se eu pegar essa planta baixa do jeito que tá aqui, ó, que ela tá completa, com certeza eu vou ter muito mais dificuldade na hora de trabalhar com ela, sabe? Nossa, vai ser muito complicado. Por quê? Porque quando eu for colocar aqui, ó, a textura de dentro aqui dessa sala de aula, eu tenho o texto aqui, ó, da sala de aula, e eu tenho também a cota de nível aqui, ó, mostrando qual o nível da sala de aula, que é um pouco mais alto aqui do que a circulação, tem o nível do terraço, que é um pouco mais baixo. Então é como se eu tivesse essa representação atrapalhando. E isso na hora de editar no Photoshop, porque a gente seleciona o ambiente, cria máscara. Eu trabalho muito com máscara no Photoshop. Vou até mostrar o meu arquivo aqui dessa planta para vocês verem um pouco aí de como ficou esse meu arquivo direitinho editado, porque eu passei de forma rápida. Mas aí você vai ver que da forma que eu trabalho facilita muito. E essa forma que eu trabalho é justamente dividindo. Como assim? Olha só. Da forma que eu trabalho, em vez de gerar uma planta baixa em PDF assim completa, eu gero duas plantas baixas. Ah, mas deixa mais difícil isso, Vitor. Não, na verdade é só lá no AutoCAD ocultar a parte que eu não quero que saia e exportar e depois fazer o serviço ao contrário, né? No Revit, mesma coisa, você oculta o que você quer gerar, você pode até filtrar no ArchiCAD também, e você consegue fazer isso de uma forma rápida, que é gerar uma planta baixa só com o conteúdo. Eu até coloquei o nome dela aqui, ó, planta baixa conteúdo, porque essa planta baixa eu só tenho esquadrias, alvenarias e layout, tá? Tem uma marcação de piso também e tal. E só isso, projeção de coberta, no máximo isso. Mas tá vendo que eu não tenho aquelas cotas de nível, não tenho aquelas árvores, eu não tenho os nomes, os textos, eu não tenho nada de representação, eu só tenho realmente conteúdo desse arquivo. Inclusive, se alguém estivesse perguntando qual o formato disso aqui, é um A3, tá? Então eu tenho curva de nível aqui do terreno, que eu quis colocar, quis apresentar no projeto. Mas tá vendo que eu não tenho mais nada, e preste atenção numa coisa, eu não tenho Ashura. Uma coisa que muitas vezes os alunos fazem de errado é exportar essa planta baixa já com Ashura. Se você traz com Ashura, só vai lhe atrapalhar, então traz essa planta baixa apenas com linhas, tá? Não tem nada de preenchimento, é só linha, delimitando os espaços, fazendo essa marcação daí, dessa planta baixa. A outra planta baixa que eu gero aqui, ela é uma planta baixa de representação. Coloquei aqui o nome, ó, Opa, deu uma batida aqui no microfone. Representa, pronto. Essa representação aqui, ó, pronto, nela tem as cotas, nela tem cota de nível, o nome do ambiente, a linha aqui de marcação do corte, né, que passa no projeto. E ela tem realmente aqui o nome a escala gráfica que foi utilizada. Então, ela é uma planta baixa só com a representação. Essa daqui é a planta baixa que tem os dois juntos. Não precisa exportar essa que tem a planta baixa com os dois juntos, tá? Eu exportei aqui só para realmente você ver como era que criava. Então, do AutoCAD, mas lembra que pode ser do Revit, do ArchiCAD, de qualquer programa que você esteja criando o seu TCC, você pode exportar essa planta baixa em PDF só com o conteúdo e depois só com a representação. Por que que isso vai ser importante? Porque quando for lá no Photoshop, você vai pegar aqui, ó, e você vai trabalhar com a planta baixa da representação. Olha ela aqui, ela tá lá embaixo, porque ela foi a primeira camada que eu comecei a trabalhar aqui. Então, eu vou trabalhar só com ela, ela vai servir de base para a humanização da minha planta. Vitor, e esse layout branco, você esqueceu de editar? Não, não, é meu estilo de representação, eu gosto de deixar o layoutzinho branco assim, porque eu acho que ele destaca. E se eu for colocar a Ashura, se eu for colocar em cada um desses bloquinhos, não vai ter muito ganho para o meu projeto. Um avaliador de uma banca, por exemplo, não vai entender mais ou menos o projeto porque colocou a Ashura no vaso sanitário do banheiro. Não, é um detalhe muito pequeno que não vai fazer tanta diferença assim. Mas bom, então eu criei, ó, fui usando filtro, grupo, organizando o arquivo, tá tudo nomeado, tá tudo organizado da melhor forma possível. E a gente tem aqui, ó, o arquivo em PDF da planta baixa representação.
em A3 também, né? No mesmo formato direitinho, tá uma encaixadinha em cima da outra. E quando a gente tem essas plantas baixas encaixadas, uma em cima da outra, bonitinha, que a gente pode utilizar aqui, o que é que acontece, o que é que a gente faz? A gente tem um resultado bem interessante. Por quê? Porque na hora de selecionar um ambiente, galera, não vai ter que sair separando isso daqui, ó. Nossa, facilita muito, tá? Então, essa dica de criar os dois e trabalhar vai ser muito, muito mais fácil. Mesmo que você não saiba utilizar o Photoshop, criando máscara, criando grupo e tudo mais, mas você vai ver como colocar uma textura dentro de um ambiente onde só tem um ambiente ali, não tem aquela representação em volta, facilita muito a sua vida. E saiba que criar esse tipo de planta baixa, você pode criar em 30 minutos, 1 hora, coisa que muito dificilmente seria possível de fazer em uma planta baixa humanizada no V-Ray, ou no Corona, ou no Lumion, uma planta baixa humanizada renderizada. Então é por isso que eu uso o Photoshop, por essa facilidade. E se eu tivesse que criar uma planta baixa, porque esse projeto ele só tem o térreo, ele não tem outros pavimentos, mas se eu tivesse que criar uma planta baixa humanizada do térreo, do primeiro, do segundo pavimento, justamente porque eu já tenho essas texturas, já tenho praticamente tudo pronto, é muito mais fácil de fazer isso, tá? Então, realmente facilita muito o processo e você consegue desenvolver isso muito mais rápido. Então, já imaginou ter uma planta baixa assim, tão bonita, tão bem representada no seu projeto? Isso daí conta muitos pontos para você, faz com que a banca entenda melhor o seu projeto e faz com que você chegue perto ou chegue no TCC Nota 10, tá? Então comenta aqui nesse vídeo se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais de como eu trabalho com o Photoshop, com o Illustrator, com o InDesign, tá? Mas não deixe de seguir o nosso perfil do Instagram, do YouTube, não deixe de compartilhar esse vídeo que eu quero trazer muita coisa boa para você. E é isso, até a próxima pessoal, tchau, tchau!